Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou trazer a obra que o Papa Francisco mais gostava, né? Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, faça o seu comentário, é importante para mim saber a sua opinião. E se você acha que foi legal, você gostou bastante, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o meu canal. Bom, o Papa Francisco, ele tinha ele tem uma obra de arte que ele era preferida dele, né? Desde que ele era arcebispo de Buenos Aires, quando ele ia a Roma, ele ia lá para ver essa obra e ficava assim, olhando admirando aquela obra, porque tocava muito a ele, né? Então, essa obra é uma obra de Caravaggio, né? Está na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, na capela Contarelli, né? Nessa capela tem 3 obras do Caravaggio. O Caravaggio é um pintor italiano, um dos mais importantes pintores do período barroco italiano, né? Então, nessa capela Contarelli tem 3 obras, todas delas relativas a São Mateus, né? Tem o São Mateus escrevendo o Evangelho sob inspiração de um anjo, né? Tem do outro lado assassinato de São Mateus, né? E no centro tem a vocação de São Mateus. É essa obra que o Papa Francisco gostava muito, né? É uma cena, né? Pintada pelo Caravaggio. O Caravaggio é um pintor que usava muita técnica de sombra e luz, né? Claro e escuro, né? Que também chamava tenebrismo, que dá bastante vigor, a emoção, né? A cena, né? Tanto que nessa cena nós temos a cena de uma taberna, né? Os homens estão todos vestidos com roupas dos anos 1600, né? E a taberna é escura, mas tem uma faixa de luz que ilumina, né? Tem o claro escuro que eu falei, né? Então, nós temos aí alguns homens sentados numa mesa, né? Alguns contando dinheiro e outros ali só sentados mesmo, né? Então, o que acontece, né? São Mateus, né? Que nós estamos vendo sentado na mesa, ele era cobrador de impostos, né? E ali nessa cena ele recebe o chamado de Cristo. Cristo está apontando para ele, né? E diz, segue-me, né? E a atitude do Mateus, inicialmente, é a incredulidade, né? Será que sou eu que você está falando comigo mesmo e tal? E ao mesmo tempo que ele segura as moedas, né? Ele estava dividido ali, mas ele segue Jesus, larga tudo e segue Jesus. E a cena mostra isso, capta um momento no tempo, aquele momento em que ele está indeciso, né? E a luz um facho de luz, né? Um facho de luz que cai sobre a cena, né? E ilumina o rosto de Mateus e também ilumina Cristo. Na cena nós temos também mais 2 homens que estão completamente alheio à cena, estão contando moedas, né? E tem mais 2 que um deles está olhando para Cristo, né? E tem São Pedro de costas, né? Próximo a Cristo, né? Então o gesto de Cristo, né? Apontando para Mateus, segue, né? Isso tocava muito o Papa Francisco, porque ele achava, por exemplo, ele dizia, eu, um humilde pecador, né? Ele dizia assim, né? Vou ler as palavras dele, né? Francisco dizia que esse gesto de Mateus era muito impressionante, impressionava ele, né? O impulso de pegar as moedas e tudo, e a dúvida de se seria ele mesmo que está sendo chamado, né? Aí ele falava, Francisco explicava então que você não procura, mas o chamado vem do mesmo jeito, né? Então ele dizia, aqui estou eu, um pecador para quem o Senhor voltou seu olhar. Então ele disse, Jorge Mário Bergoglio disse que foi isso que disse quando perguntaram se ele acataria se tornar pontífice, né? Ele seguiria, né? Como São Mateus seguiu, né? Bom, essa cena nós temos
os personagens, nenhum deles é idealizado, são bastante humanos e naturais, né? Que é uma das características do Caravaggio. Inclusive, ele usava, os modelos eram pessoas, moradores de rua, prostitutas, às vezes bandidos, que ele colocava as cenas, transformava eles ou em deuses ou santos. Ele era uma das características dele, né? Isso também combinava com que o Papa Francisco, pensava, porque ele dizia assim: a arte não deve descartar nada nem ninguém, é como a misericórdia. Então, esse quadro tem também uma coisa interessante, que você tem um lugar ali na sua frente que está um lugar para o espectador, né? Você pode participar da cena, aquele momento congelado no tempo, né? E tem um lugar para você sentar, né? É muito emocionante, tocava muito a ele, né? Então, vamos saber um pouco mais sobre São Mateus. São Mateus, né, era um apóstolo e evangelista, né, que antes, né, o nome dele antes, quando ele era cobrador de impostos, porque ele era cobrador de impostos, né, e trabalhava em Carfanaum, na Palestina, né, como cobrador de impostos. Então, ele se chamava Levi, mas quando ele se converteu, ele passou a chamar-se Mateus, né, que significa o dom de Deus, né? E quando Jesus disse, segue-me, né, ele abandona tudo e segue Jesus, né? Ele sempre foi um dos maiores seguidores e acompanhando sempre Jesus nas suas caminhadas e pregações pela Palestina. São Mateus também foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, ao qual ele deu o nome de Evangelho, né? Então, tudo é muito lindo, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? É bastante tocante, né? E muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me acompanhem no próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção.